Olá, devs! Sejam bem-vindos ao último vídeo da série Aprenda C# na Unity. E hoje iremos dar uma breve revisada em todos os conceitos já aprendidos durante essa série, e para isso irei mostrar novas mecânicas e como elas podem ser construídas usando os mesmos conceitos. E por fim, vamos criar uma cena onde possua uma fase jogável do nosso jogo. Dito isso, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar todos os objetos que nós já criamos aqui, de modo a apresentar essas novas mecânicas. Pronto, agora eu vou estar mostrando a vocês uma nova mecânica. Bom, a mecânica em questão é a mecânica de um colisor que ele vai ficar rotacionando, né? E se você entrar em contato com ele, ele vai desabilitar o jogador, né? Ou seja, vai procar a função Game Over. E aqui fica um desafio para vocês, né? De tentar fazer essa mecânica aqui funcionar, levando em conta a nossa mecânica da moeda, fazer com que esse objeto ele rotacione na cena. Bom, agora que vocês já fizeram isso, eu vou estar mostrando como foi feito. Basicamente, eu criei aqui um cubo, eu configurei a escala dele para ficar mais ou menos desse jeito. Ele tem um Box Collider normal, sem ser trigger, e criei um código chamado Rotate OBS. E bom, abrindo ele, o que nós temos? Nós temos um valor do tipo flutuante, que ele vai controlar a velocidade da rotação. E nós chamamos aqui o Player Controller, né, a referência do player, e puxamos ela aqui no Void Start, né, a referência do objeto, e nós inicializamos aqui no update o método rotação. E o que esse método rotação faz? Se vocês se lembram lá de como a gente construiu a mecânica de moeda, de coleta de moeda, a gente puxa o transform.rotate do objeto e nós instanciamos no eixo Y, né, para ele ficar rotacionando. E por fim, a gente chama aqui um OCollisionEnter para ele reconhecer. Se ele entrar em contato com algum objeto da tag player, ele vai chamar a função GameOver que está contido na classe de Player Controller. E bom, para a próxima mecânica, como vocês podem estar vendo aqui, eu fiz uma mecânica de deslocamento do cubo. E bom, eu quero desafiar vocês a fazerem essa mecânica aqui. Lembrando que a gente utiliza alguns conceitos como booleanas, como condicionais, como coroutinas. Então eu espero que vocês consigam fazer essa mecânica funcionar. Pronto, agora que vocês conseguiram fazer essa mecânica, eu vou mostrar como ela foi feita. Bom, aqui nesse objeto ele é de novo um cubo e ele tem um código chamado MoveWall. E pronto, o que nós temos dentro desse MoveWall? Primeiramente, né, nós temos o Player Controller, de novo, para instanciar quando o objeto colidir com ele, ele vai chamar a função de GameOver. Você inicializa essa função aqui no Void Start. E nós temos algumas variáveis. A primeira, a variável de velocidade, que ela vai setar a distância de locomoção onde o objeto ele vai se deslocar. A segunda, a variável de tempo, que ele vai determinar aquele tempo, que é aquela pausa que o objeto vai ficar de um local para o outro. E temos a variável de controle, que ele vai sempre estar checando se ele vai se mover para a esquerda ou para a direita. Então, primeiramente, a gente tem que dizer para qual lado ele vai se locomover. No caso, eu quero que ele se locomova para a direita. E a gente inicializa aqui a corotina mova para a direita. Aqui embaixo nós temos aqui a criação da corotina mover para a direita. E o que ela faz? Ela puxa esse método aqui direita. E esse método ele vai apenas armazenar um transform.translate. Lembra que a gente viu isso no primeiro vídeo? E a gente bota para ele se deslocomover no eixo X, né? Então ele tem essa variável aqui de velocidade no eixo X. Aqui a gente puxa um if isMoveRight. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Quando a gente não bota isMoveRight igual a true ou false, você só deixa aqui o nome solto, o sistema ele já vai entender que essa variável retorna um valor verdadeiro, tá? Então não precisa estar colocando igual a true. E aqui ele vai chamar o yieldReturn para determinar o tempo que ele vai ficar se locomovendo aqui para a direita. E depois ele vai puxar aqui a booleana para ele não se locomover mais para a direita e vai chamar uma outra corotina que é movendo para a esquerda. Essa corotina
Essa coroutine tem a mesma premissa da coroutine de mover para a direita. A única coisa é que a gente muda o método, né? A gente bota aqui esquerda, que ele tem basicamente o mesmo valor de velocidade, só que a única coisa a gente bota aqui como negativo. Então sempre ele vai estar invertendo os valores, tá? Então se você setar aqui o valor de velocidade como um 3, aqui vai sair como menos 3. Se você já setar como menos 3, aqui vai sair como 3 e vice-versa. E aqui nós temos uma pequena peculiaridade, né, que a gente não abordou nos vídeos anteriores. Porém, quando você está entre uma condicional e você quer checar uma booleana, se você botar um ponto de exclamação, vai sugerir que ela vai retornar um valor falso, tá? Então é uma forma da gente deixar mais limpo o nosso código. Em vez de digitar isMoveWrite igual a false, vocês apenas botam uma exclamação aqui. Ela vai basicamente, né, puxar o wait for second e vai chamar aqui a referência de tempo e vai habilitar o isMoveWrite, fazendo com que esse objeto vá para outra direção. Então essa é a lógica de programação por trás da plataforma que está se locomovendo. Bom, para a próxima mecânica, nós vamos criar um sistema de armadilha na Unity, que ela vai fazer basicamente o seguinte: assim que o player entrar em contato com alguma coisa, ele vai ativar um evento que vai cair alguma coisa em cima do nosso jogador e vai destruir ele. Para isso, nós utilizamos algumas mecânicas de trigger e mecânicas de colisor e coroutinas. Então fica aí um desafio para vocês tentarem fazer nesse vídeo. Bom, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo nessa cena aqui. Para isso, ó, como vocês podem ver aqui na hierarquia, nós temos 3 objetos. Esse primeiro trap aqui, ele vai agrupar todos os objetos que compõem esse sistema de armadilha. E o que acontece? Eu criei esse objeto meramente para facilitar na movimentação dos elementos, rotação e afins. Não é necessariamente o foco esse aqui, mas para vocês estarem fazendo isso é só pegar um objeto, por exemplo, aqui o Rotate Object, e arrastar para dentro do objeto. Esse objeto é vazio, tá? Como vocês podem ver, então ele é somente para manusear melhor esses 2 elementos. E aqui nós temos 2 elementos. O primeiro é o Trigger Tap. Como vocês podem ver, ele é um objeto que ele não tem um Mesh Render, ele não tem um Mesh Filter. Ele é um objeto invisível, onde a única coisa que ele tem é um colisor. E esse colisor ele vai detectar a passagem do jogador. Então ele vai detectar a passagem do jogador e quando o jogador passar por ele, ele vai ativar esse cubo aqui grandão, que vai cair em cima do jogador com o intuito de dar Game Over. Então vamos entender como é que funciona a lógica do Trigger Trap. Então vamos lá. Para isso é bem simples. Aqui a gente chama a referência aqui, ó, do Game Object, Trap Object. O que é isso? A gente está dizendo aqui, ó, a gente está puxando a referência desse quadrado grande, porque a gente vai utilizar ele ainda nesse código aqui. A gente vai precisar controlar quando é que ele vai ser ativado, quando é que ele não vai ser mais ativado. Então a gente chama essa referência aqui, ó. A gente deixa como Serialize Field para ser visualizado aqui no inspetor e a gente basicamente arrasta o objeto aqui do quadrado aqui para dentro dessa referência. E bom, nós precisamos também de um tempo para controlar quanto tempo o objeto vai ficar ativo na cena. E bom, aqui no Void Start nós dizemos que aquele objeto lá da armadilha ele vai ficar desabilitado para não dar spoiler ao player da onde ele está, né? Para não ficar entregando aqui a sombrinha, né? E o player já ficar ligeiro, né? Então para isso a gente já deixa ele desabilitado para realmente pegar o jogador desprevenido. E aqui a gente cria um onTriggerEnter, que ele vai checar a tag do player e ele vai inicializar aqui uma coroutine. E o que essa coroutine ela vai fazer? Ela vai ativar o Trap Object e depois de um certo tempo ele vai desativar o objeto de trap e ele vai desativar o objeto lá do colisor invisível. Vale ressaltar que o objeto de trap ele tem um componente Rigid Body e a gente deixa habilitada essa opçãozinha aqui de Use Gravity. E aqui nos constraints, para evitar que ele rotacione, a gente marca todas as opções de rotação. Lembre-se de deixar tudo isso aqui desabilitado, inclusive o eixo Y, porque é o eixo que a gente está usando para que ele caia. Se a gente marcar esse eixo aqui, ele não vai cair. E dentro dele, nós temos o método de colisor. A única coisa que ele vai fazer é chamar aquela função de Game Over presente no Player Controller. Agora nós vamos fazer um pequeno ajuste. Se a gente der um play, a gente pode ver que quando a gente colide com qualquer parede,
o objeto ele é automaticamente destruído. Mas vamos deixar essa mecânica de game over um pouco mais dinâmica. Ao invés de a gente destruir o nosso objeto, a gente vai fazer com que ele retorne ao ponto de partida, né? Então, para isso, nós vamos criar uma mecânica de spawn. Para isso, a gente precisa criar um objeto onde a gente vai pegar a referência da posição dele. Então, vamos vir aqui na hierarquia, vamos em Create Empty. E é bem simples, por mais que esse seja um objeto vazio, a única coisa que a gente vai querer puxar da referência dele é o transform dele. Ou seja, a gente vai definir aqui que esse aqui vai ser o nosso ponto de partida, tá? Então, vamos lá. A única coisa que a gente vai fazer é pegar a posição do eixo Y para ficar bem rente ao player. Então, eu vou copiar aqui, vou colar aqui. Agora a gente ajusta, né? A gente quer que o player ele spawne aqui. Vamos chamar esse objeto aqui de partida. E pronto, agora nós vamos ajustar o nosso código de game over do player. Como vocês podem ver aqui no player controller, o nosso game over ele diz basicamente o seguinte, que ele vai desabilitar o nosso game object. Porém, nós vamos fazer alguns ajustes. Aqui em cima, eu instanciei aqui um serialize field do tipo saída, né? E ele vai pegar justamente esse transform, que é o componente que a gente quer. E a única alteração que a gente vai fazer é apagar aqui essa linha de código. E nós vamos pôr o seguinte, a gente vai igualar a posição atual do nosso player com a posição do objeto de referência de partida. Então, para isso a gente diz que transform.position é igual a saída.position. Eu posso até mudar o nome, né, para ficar mais intuitivo. Então, posso renomear aqui. Vamos botar em vez de saída, vamos botar partida. Pronto, já alterou aqui embaixo também. E pronto, assim agora a gente pode voltar e ver como ficou na Unity. Não se esqueça, tá, de vir aqui no player. Assim que vocês criaram lá o objeto de referência, ele vai pedir uma referência, né? No caso é um transform que ele pede. Então vocês vão pegar o objeto que vocês criaram de partida e vamos colocar ele aqui. Vocês podem executar o jogo. E pronto, assim que eu colidir com alguma parede dessa, ele vai retornar já para o ponto onde ele parou. Vai deixar o nosso jogo um pouco mais dinâmico. Agora vamos fazer o seguinte. A gente quer que o objeto, ele sempre, quando a gente der start, né, quando a gente inicializar a nossa aplicação, ele comece já nesse ponto. E para isso é bem simples. Voltando para o código, a única coisa que a gente vai fazer é copiar essa linha e colar aqui no start. E pronto, quando você der play, o nosso objeto ele já vem e já inicializa aqui no campo de partida. Para vocês deixarem mais visual esse objeto aqui, vocês podem estar vindo aqui em partida, clicar com o botão direito e vocês podem estar criando um objeto 3D só para utilizar de referência do mesmo jeito que tem na chegada. Não se esqueça de estar deixando o collider dele como trigger e vamos chamar aqui de partida obj. A questão de você criar um objeto dentro de outro é que ele vai puxar referência de acordo com o objeto pai, né? O objeto que ele está sendo elencado. Então, ele sempre vai estar centralizado. Se a gente sair aqui, ó, ele vai pegar a referência de acordo com a posição desse objeto aqui. Vou só botar aqui como 0 mesmo. E eu vou só abaixar ele um pouquinho e aumentar a escala dele. E olha só como ficou legal. Pronto, agora que a gente já está com todas as mecânicas criadas, a gente vai preparar os elementos para a gente criar a nossa cena jogável. Para isso eu vou apresentar para vocês um conceito brevemente de prefabs. Prefabs são objetos, como o próprio nome já diz, pré-fabricados, onde a gente utiliza para quando a gente for criar uma cena nova e a gente for utilizar os mesmos objetos, a gente não precise criar os componentes novamente. Por exemplo, aqui no Play nós podemos ver que ele é um cubo, porém é um cubo que possui um rigid body, ele possui um código que já tem umas referências dentro dele, já possui umas configurações aqui no rigid body. Então, quando a gente for jogar esse objeto em uma cena diferente, por exemplo, a gente só precisa pegar o prefab dele e já vai estar com essas configurações todas setadas já. Vai ficar muito mais fácil o nosso trabalho. Para você criar um prefab, eu vou deixar mais organizado aqui, vou criar uma pasta somente para agrupar os prefabs. Então, vou pegar uma folder e vou chamar ela de prefab. E bom, é bem simples. Eu vou pegar aqui o player, por exemplo, e vou arrastar aqui para dentro. E pronto, ó, como vocês podem ver, ele mudou o elemento, ficou um quadrado aqui mais azulzinho. E agora nós podemos dizer que ele é um objeto pré-fabricado. E para você jogar esse objeto na cena é muito simples, você vai pegar ele aqui, ó. E você já gera outro player, sem ter que estar repetindo o processo aqui de criação e afins. Então é assim que você gera o prefab. E a gente vai pegar o prefab dos principais elementos, né, que a gente vai utilizar no nosso jogo.
Então eu vou pegar aqui o chegada, colocar aqui a câmera que está seguindo com o player, eu vou colocar aqui também, plane, os blockers. Só precisa pegar um de cada, uma moeda, o portão, o coin manager. Aí você pega um muro, eu vou renomear aqui o muro. Vamos pegar as novas mecânicas. E por fim aqui o objeto de partida. Pronto, perfeito. Agora a gente já criamos os objetos pré-fabricados, a gente já está pronto para montar a nossa cena. Para isso nós vamos vir aqui na pasta de scenes, que agrupa essa cena em questão. Vamos clicar com o botão direito, Create, e vamos criar uma cena nova. Vamos chamar ela de Golden Maze. É o nome aqui do nosso projeto, né? Vamos botar de Golden Maze. Não se esqueça de salvar. E pronto, galera, agora que a gente já criou nossos objetos, já criamos os prefabs deles, agora nós podemos dar início à construção da nossa fase jogável. Não se esqueça de deixar eles habilitados já, deixa aqui ó, com um Vzinho marcado. E é bem simples, é só arrastar eles para a cena, vocês podem estar modificando aqui a rotação, a escala, e tudo mais. Arrastando para a cena, ele já vai ficar já na configuração certa. O player, por exemplo, arrastei aqui para a cena. Vocês podem ver ó, que o rigid body dele já está ok, o box collider, o player controller. Lembre-se que tem algumas coisas que, como a gente está criando uma cena nova, a gente precisa instanciar novamente o objeto de partida. E tem algumas coisas que a gente tem que configurar, mas podem ficar tranquilo que eu vou mostrar isso aí depois. E para auxiliar vocês na construção da fase de vocês, vocês podem estar utilizando softwares como o Paint, o Draw.io, ou você pode até fazer na mão mesmo a arquitetura da sua fase para auxiliar realmente nas medidas e tudo mais. Se vocês quiserem copiar a fase que eu vou criar, fique à vontade também. Eu vou voltar logo com a fase construída. Pronto, galera, voltei aqui. Construí esse level aqui padrão para que a gente possa explorar um pouco melhor como as nossas mecânicas ela impacta e ela desafia o jogador. E eu vou mostrar para vocês como foi que eu construí essa fase. Primeiramente, eu gostei de criar um objeto chamado Game, né? Onde ele é um objeto vazio, onde ele vai agrupar todos os elementos da fase. E para cada conjunto de elemento, por exemplo, muro, a armadilha, as moedas, eu gostei de armazenar eles dentro de objetos vazios. Por exemplo, esse objeto aqui, muros, ele agrupa todos os muros que tem na fase, né? O objeto aqui de rotação, ele vai agrupar todos os obstáculos de rotação, né? Que são esses que ficam girando. Bloqueios, ele vai armazenar essas paredes aqui que elas ficam mudando de cor e permite você passar ou vai bloquear o acesso do jogador. As armadilhas, né? São esses blocos gigantes aqui, né? Que vai ativar, né? Quando você entrar em contato com o colisor. Então eles estão armazenados dentro disso aqui. E por aí vai. Tem um objeto de movimento também, que são essas que fica se deslocando de um lugar para o outro. E também tem um agrupamento de moedas. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vocês têm que estar configurando no seu jogo para que ele funcione. Lembrando que isso aqui é uma cena nova que a gente criou. Primeiramente, vamos conversar sobre a câmera. Como aqui a gente está falando de uma cena nova, essa câmera ela não possui o Cine Machine Brain. Então vocês vão vir aqui a ADD Component e vão digitar por Cine Machine Brain para adicionar a inteligência na sua câmera. Não se esqueça de adicionar o objeto de Follow Player, né? Tá aqui um prefab dele. E quando você cria o objeto de Follow Player, quando você estiver jogando o player aqui na cena, não se esqueça de instanciar esse player aqui na função de Follow. Aqui eu criei um novo objeto vazio para pegar uma nova referência de partida. A antiga estava dando alguns bugs, então eu criei um novo objeto vazio e referenciei aqui no player. Então a única coisa que você vai precisar instanciar no jogador é o objeto de partida. Se você quiser mudar a velocidade dele, fique à vontade, isso não vai impactar tanto. E no mais era essas as alterações que vocês teriam que fazer para o jogo rodar. Agora eu vou dar um play na aplicação e vocês vão ver algumas coisas. Podem ver que o jogo já tem uma certa vida nele, né? Tem um certo desafio. Você pode ver que tem as plataformas se locomovendo aqui, tem as plataformas rotatórias estão mexendo aqui também, e eles estão mudando de cores em tempos diferentes. Vocês podem ver que também está se locomovendo em tempos diferentes. Eu vou estar mostrando aqui os valores que eu configurei, mas isso vai variar de vocês, tá? Eu vou estar dando uma breve explicada. Tá aqui em objeto de rotação. Lembrando, isso aqui vai impactar tanto no eixo que ele vai rotacionar, a direção que ele vai estar rotacionando e a velocidade. Então eu fiquei variando basicamente entre 0.4 e 0.6. Eu variei alguns valores aqui nas rotações, mas basicamente ficou entre esses mesmo. Aqui nas paredes de bloqueio,
Esse time aqui é o tempo que vai demorar para transitar entre uma cor e outra, então vocês podem estar mudando, isso aqui vai de gosto. As armadilhas, a única coisa que vai mudar aqui nesse tempo aqui é o tempo que vai demorar para esse objeto aqui ele desaparecer da cena, vai a seu gosto também. E esse objeto aqui de movimento, eu vou dar uma ênfase maior nele aqui, porque é o seguinte, valores positivos, ele vai alterar no eixo X positivamente. E aqui é o tempo onde ele vai demorar para ele ir de um lado para o outro. Aqui na velocidade vai impactar na distância onde ele vai se deslocar, né? Então isso aqui você vai ter que analisar aqui de acordo com a sua cena. E você vai ver, se o valor for menor, ele vai deslocar bem pouquinho, até aqui mais ou menos onde está meu mouse. Nesse valor aqui, essa plataforma ela se locomoveria até aqui mais ou menos. A única coisa que eu tenho a dizer a respeito das moedas é que é para vocês não se esquecerem, aqui no Coin Manager, vocês botam a quantidade de moedas que vocês colocaram aqui na cena. Então aqui nesse caso aqui a gente tem 31 moedas. Então aqui eu coloquei 31 moedas. E por fim, vamos tentar deixar o nosso projeto um pouco mais bonito. Começando pelas moedas, eu vou acessar o material das moedas. E aqui no material das moedas tem essa opçãozinha aqui de metálica. Como as moedas elas são feitas de metal, vamos dar uma ilusão de metal nelas. Então vocês podem estar botando aqui como 1 no máximo. E aqui no 1 também, ó, vocês podem ver que mudou bastante com a textura das moedas. Tá muito mais a cara de realmente uma moeda. E aqui a gente vai mudar a cor aqui do plane. Vamos também adicionar uns materiais aqui para o cubo, para os obstáculos, enfim, para deixar o nosso jogo um pouco mais atrativo. Aqui, para a gente mudar o material da trap, a gente vai agora ver na prática o quão bom é o prefab, né? Então vou botar aqui uma cor, sei lá, vou botar um verde. A gente vai acessar aqui a aba de prefabs, vamos procurar pelo prefab da trap e a gente vai alterar a cor dele aqui, ó. Vamos acessar o prefab object e aqui nós vamos colocar lá o material. Feito isso, vocês podem voltar. Quando vocês forem ver aqui na cena, todas as armadilhas vão estar com as suas respectivas cores. E vamos fazer o mesmo processo com todos os outros obstáculos. Vou agora colocar nos obstáculos que se locomovem, prefab, move, obj e vamos colocar o material dele. Vamos agora criar desses objetos que rotacionam. E pronto, como vocês podem ver, o jogo já está com uma cara melhor. E agora vamos fazer um pequeno ajuste no nosso código do muro em questão, onde a gente vai mudar a cor dele, né? Que agora a cor dele é roxa. Então vamos fazer essa pequena alteração no código. Pronto, aqui a gente pode deixar essa cor red padrão. A única coisa que a gente vai fazer vai mudar a cor para um magenta. E por fim, vamos colocar o material, né, do muro aqui nele. E bem, galera, nosso jogo ficou com essa cara aqui. E para finalizar, com chave de ouro, vamos buildar o nosso projeto. Para isso, é bem simples, basta você vir aqui em File, Building Settings e pronto. Vai aparecer essa opçãozinha aqui. E aqui vocês precisam fazer duas coisas. Vocês precisam adicionar a cena em questão que vai inicializar com o seu projeto. Então vamos adicionar essa cena aqui, já vai aparecer aqui. E pronto, para você buildar, basta você clicar nesse botão e já vai aparecer um executável aí na sua máquina. Feito isso, agora fiquem com um vídeo de eu tentando passar dessa fase. Galera, passando aqui para parabenizar você por assistir a série até o fim,
Tenho certeza de que se você nos acompanhou e fez todos os desafios, você certamente entendeu o conteúdo. Mas se você realmente quiser dominar o básico do C# ao ponto de criar as próprias mecânicas sem depender do tutorial, é importante que vocês pratiquem. E para isso queria propor um último desafio, que seria fazer alterações no nosso código, criando um sistema de temporizador que irá contabilizar um tempo para o player coletar todas as moedas. E caso ele não consiga fazer isso a tempo, o objeto do player será destruído. Experimente também criar uma mecânica de teleporte quando o player chegar em uma determinada posição. Faça esses desafios com os conceitos que você entendeu nessa série. Considere reassistir algum episódio caso você não tenha entendido algo. E mesmo assim, caso você não consiga realizar esse desafio, eu irei estar disponibilizando o link para download do projeto aí na descrição, para que vocês possam estar vendo como foi que eu implementei essa nova mecânica. Fazendo isso, eu tenho certeza de que você irá dominar de vez o básico do C# da Unity. Dito isso, um forte abraço e bons estudos!